presidente, colegas vereadoras, vereadores. Pois é, vereador Rodrigo, eu penso com convicção que tudo que nós estamos vivendo com o coronavírus é para servir como um grande aprendizado em todos os campos. No campo de político, no campo relacional, na forma como a gente está conduzindo o país em relação a prioridades, essa questão de estar sempre trabalhando a cada 4 anos e no urgente e não no importante, de construir coisas estruturantes. Está mais do que evidente que a gente está vivendo de uma forma toda errada, né? Com problema, com essa questão da polarização, quando no aspecto político, a questão da educação, que é um ponto que eu quero abordar aqui, aonde estuda para passar, onde a gente tem um IDEB horrível, onde a gente tem uma saúde mental cada vez mais comprometida das pessoas de uma forma geral, né? Vocês sabem, acompanham, a saúde mental é uma pauta que eu trabalho desde o início do mandato. Nós temos os índices crescentes de suicídio. A gente tem dados de adoecimento no mundo, mas no Brasil é uma coisa absurda. E hoje, assim, focando em relação, né, a essa apresentação do grande expediente, na questão da saúde mental e das competências socioemocionais, exatamente nesse aspecto, entendendo que a gente precisa se reestruturar como sociedade, como forma de planejar as nossas cidades, a nossa educação, mesmo nessa questão de geração de emprego, em que tipo de emprego nós vamos gerar, com que tipo de educação nós vamos fazer, né? Porque tudo isso, com o coronavírus, modificou. Então, são debates que certamente sempre foram necessários, mas que essa oportunidade, que esse momento do coronavírus, ele nos fazem pensar de uma forma mais profunda. Em se tratando dessa questão de saúde mental e competências, a gente sabe que isso é grave. Todas as vezes que eu apresentei dados de suicídio, eles sempre foram crescentes. E a gente sabe que agora, com o agravamento, com o coronavírus, agravou. Porém, nós não podemos deixar... Olhem um dado assim, relacionado a suicídio. Em 2019, nós tivemos, o ano todo, 37. Agora, nós já tivemos 20. Porém, 11 foram em fevereiro. Foi anterior ao coronavírus. Então, esse é um dado. A própria questão dos feminicídios, que a gente tem falado, aumentou a violência doméstica e tal, e aumentou mesmo. Mas os dados que a gente verifica de crescimento são anteriores ao mês de março ainda. Então, a desestruturação social, ela é evidente. E, claro, que ela piora com o agravamento, né, em relação à situação do isolamento social, a questão econômica interferindo, a convivência familiar, né, que alguns estão em casa, outros não estão, mas agravada pelos problemas financeiros, né? A gente tem depoimentos do crescimento da ansiedade de uma forma generalizada, né? Acredito que todos tenham recebido isso, da ansiedade das crianças, da ansiedade dos pais. Tem um dado do Conselho Tutelar que os documentos recebidos no serviço vereador Fiuza em 2019 foram 440, e eles eram mais relacionados à educação. Em 2020, no mesmo período, foram 895. Então, de 440 a 895. E todos ligados, muito mais ligados às questões de saúde. Com ideação suicida, com a questão de ingestão de medicamentos, de material de limpeza, né? Medicamentos, enfim. As questões de automutilação. Então, quando a gente trata de, né, que é o foco aqui, além de a gente
falar sobre isso, é falar de competências socioemocionais. O que são competências socioemocionais? A capacidade de cada um lidar com suas próprias emoções, desenvolver autoconhecimento, se relacionar com o outro, ser capaz de colaborar, mediar conflitos e solucionar problemas. A gente aprende isso na escola? Não. Nem na faculdade. No período de trabalho de consultoria, a gente é contratado nas empresas para trabalhar isso. Tem pessoas que se formam administradores e não têm matérias em relação à administração de conflitos, não tem em relação a dar e receber feedback, né? E nós temos as competências socioemocionais, que elas são fundamentais para a gente se conhecer, para a gente se dar conta de como a gente se relaciona com o outro, para a gente poder aprender a colaborar, não ser reativo a tudo que acontece. Porque o individualismo que nós estamos vivendo na sociedade, ele é justamente fruto dessa falta de competências socioemocionais. Bem, aonde eu quero chegar? Nós fizemos uma indicação ao município e também ao governo do Estado, no sentido de que, especialmente nesse momento, se direcione muito o conteúdo que esteja sendo trabalhado de forma ou presencial ou remota para esse conteúdo das competências socioemocionais. Essas competências fazem parte da Base Nacional Curricular, mas a gente não trabalha, né? A gente vê muitos pais preocupados em perder o ano letivo, na matemática, no português, na geografia, mas os filhos estão se automutilando, os filhos estão sofrendo, né? Estão isolados, e isso independe de classe social. Todos nós, as crianças, os jovens, os adultos, a parte comportamental, ela não é, assim como a gente falou em outros momentos, que a educação financeira a gente não aprende na escola, a gente também não aprende essas questões socioemocionais, né? Então, a indicação que eu fiz, tanto ao município quanto ao governo do Estado, foi exatamente de, nesse período, a gente aproveitar a oportunidade que as famílias estão juntas em casa, algumas mais, outras menos, sejam trabalhados esses conteúdos, que podem ocorrer a partir da matemática, a partir do português, né? A partir de jogos em famílias. Não precisa necessariamente ser matéria só de religião. A gente precisa trabalhar de todas as formas. Isso são políticas estruturantes que têm que mudar no nosso país, né? A gente tem que valorizar a formação humana para a gente ter uma sociedade melhor, né? A capacidade de planejamento. Na conversa com a secretária Flávia, ela comentou que a CIPAV está se preocupando com isso, né, vereador Edson, que deve estar acompanhando de perto, mas acolheu muito bem que essas competências sejam trabalhadas no aspecto pedagógico, que a gente trabalhe no dia a dia. Com relação ao Estado, da mesma forma. Inclusive, ontem, a coordenadora tem um setor na SEDUC, que é o Centro de Gestão e Inovação. Ontem, a Karina me ligou para entender um pouquinho melhor, né? E o Estado também está acolhendo isso, inclusive trabalhando com servidores, porque os professores também precisam deste acolhimento. Todos nós precisamos, né? Eu também, uma outra pauta que eu conversei com a secretária Flávia, foi que, durante o período que a gente fez aquela premiação, aquele selo para as escolas atentas ao bullying, nós identificamos ali práticas muito legais, né? Por exemplo, a Paulo Freire, que eles estavam com um projeto na própria escola para tratar a questão do suicídio com os alunos. E nós fomos, eu e mais 2 integrantes, uma declaração de líder, por gentileza. Nós fomos, eu e mais 2 integrantes do Comitê de Prevenção ao Suicídio, até a Escola Paulo Freire, para identificar como estava o projeto e convidá-los para que eles apresentassem, nós fizéssemos seminários na casa. Declaração de líder, bancada pelo PT, senhor presidente. E apresentassem para outras escolas o que eles estavam fazendo.
porque foi uma iniciativa lá da escola. E aí, qual foi a nossa surpresa? Quem estava fazendo aquele trabalho era o SOI. E com agora o SOI, a escola ficou com 50 alunos a menos, não tem mais SOI, e o projeto também não tem mais. Então, talvez seja uma das nossas bandeiras, junto à Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, rever essa estrutura nas escolas. Nós precisamos de SOI nas escolas. Isso não é custo, isso é investimento, é saúde mental, é ajudar os professores a lidarem com os nossos jovens. Então, isso caiu de maduro, isso é necessário, isso é urgente, né? Então, a pauta é inserir, né, direcionar. A gente sabe que existe autonomia nas escolas, mas se nós estivermos conversando a respeito disso, do direcionamento para essas competências socioemocionais, a gente cria essa ideia no ar e transforma isso em realidade, né? Então, foi acolhido, e assim, outros profissionais de educação, até de outros municípios, se manifestaram cumprimentando pela iniciativa, né? Porque a gente sempre diz que é importante, mas na prática não age, né? Uma parte, então, vereadora, quando possível. Mas pode... Pois não, vereador. Obrigado, vereadora Paula. Parabéns pelo esse tema. É sempre de extrema importância e relevância nós debatermos o assunto das nossas crianças e adolescentes, a preocupação como pais, tios, avós, enfim, na educação dos seus filhos e também nas precauções que, infelizmente, ocorrem no dia a dia por conta desses temas tão infelizes que acontecem na nossa sociedade. O bullying, a automutilação, e tudo isso é preciso, sim, termos políticas públicas, termos parcerias público-privada com esse tipo de orientação às nossas escolas, aos nossos professores, aos nossos orientadores, até mesmo aos pais e às próprias crianças, porque nesse tema nós tivemos também situações de experiência de um programa de falar a respeito do suicídio, da automutilação, e nesse tema o rapaz que estava abordando o assunto, enfim, recebeu uma carta de um adolescente de 13 anos falando a respeito do porquê que muitas das vezes ele se automutilava, se cortava. Então a gente entende o quanto esse tema é relevante e precisa ser discutido de uma forma que toda a sociedade compreenda o quanto ele é importante a cada dia, tantos professores, pais, orientadores, estar mais próximos dessas crianças para poder, então, quando então resolver ver esse tipo de situação, poder dar, então, a resolução daquele problema. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador. Sim, a gente, essa indicação seria uma oportunidade para esse momento, mas eu, de pleno acordo, a gente precisa transformar isso em política pública, porque já é política, já faz parte da Base Nacional Curricular, tem que aplicar, né? Eu também, dentro desse espírito, né, de mudança, de a gente aproveitar esse momento para crescer, nós encontramos essa frase, né, numa leitura, e eu queria compartilhar com vocês, né? E quando tudo isso passar, os adultos vão lembrar dessa época como um caos na saúde e na economia, mas as crianças vão lembrar das refeições em família, das histórias contadas, dos filmes, das lives, dos shows assistidos na sala, de cozinhar, de desenhar. Então, é hora de construirmos memórias afetivas e positivas na infância de nossas crianças. Autor desconhecido. A gente sabe que a gente encontra diferentes realidades aí, mas, sem dúvida, a aproximação da família e nós trabalharmos essas questões emocionais são práticas estruturantes que estão fazendo falta na nossa sociedade. Por hoje era isso, eu agradeço o espaço, presidente.